vamos lá, mais uma aula de biologia. Bota essa preguiça pro lado que agora vai começar a nossa aula, tá bom? Eu, a professora Tabita, hoje estou aqui sozinha, abandonada. Mentira, a gente tá sempre junto, tá bom? Com os nossos parceiros ali, eles estão ali, mas vamos lá pro foco da aula de hoje. Hoje, nós já falamos sobre processos metabólicos, nós já falamos sobre o núcleo, não é? Parte 1, parte 2. E a aula de hoje é bem legal, só que também com muitas informações. Então, segura aí na sua cadeirinha e vem comigo. Joga lá no quadro, diretor. Ó, aula 27.1, anota aí, meu amor, anota aí. E o que a gente vai ter aqui, gente? Núcleo parte 2. Eu tô ficando doida, né? Eu viajei agora. Porque eu falei parte 1, parte 2, que a gente já tinha... agora que é a parte 2, núcleo parte 2. Professora, se liga, professora! É muita coisa aqui na cabeça da prof, galera. Ó, ainda estamos aguardando, eu e a professora Laís, o professor Jefferson, ainda estamos aguardando, tá bom? Estamos aguardando as fotos de vocês. Tem gente já mandando, mas tem uns ainda que estão tímidos. Não precisa de timidez, não, mano. Manda aí. Nós ficamos muito felizes quando a gente tem esse feedback de vocês. Ó, na aula de hoje nós vamos falar sobre a descoberta do DNA, porque a gente já falou na aula anterior sobre a descoberta do quê? Do núcleo. Lembra do Robert Brown, né? Perfeito. Aí a gente tem aqui a estrutura desse material genético do DNA, replicação, professora, transcrição, tradução, aí nós temos mutações e nós temos clonagem. Professora, é muita coisa, eu vou dar um tempinho para você anotar aí, ó. Descoberta do DNA, estrutura desse DNA, aí o que vai acontecer dentro do núcleo? São vários eventos, replicação, transcrição, tradução, e aí podem acontecer nesses processos as mutações. E aí a gente tem um avanço tecnológico que permite a gente realizar processos como a clonagem. Vambora? Segura aí. Ó, agora a gente tem um outro personagem, que é o Johann Friedrich Michel. Professora, você não sabe falar inglês, não. Eu não sou professor de inglês. Ó, esse carinha, nem sei se é inglês, né? Ah, é alemão, olha lá. Ele era um bioquímico, né? Alemão. Então, enfim, Johann Friedrich Michel. Enfim. Ele buscava determinar os componentes químicos presentes aonde, gente? No núcleo, professora. Pois é. E usava, para isso, glóbulos brancos. Você lembra, meu amor, o que são glóbulos brancos? Você lembra o que são glóbulos brancos? Ele está falando, contidos no pus. Já te dá uma deixa. Olha aqui para a prof. Tu lembra que tu estava lá trabalhando na ativa, ali na pegada, acorda cedinho, ou vai tirar leite de gado, ou vai cuidar das galinhas, vai cuidar da horta, sei lá o que você está fazendo ali, ou então ajudando na cozinha, na casa da mãe, enfim. Aí, de repente, você estiver na casa, né, fazendo alguma coisa, as meninas cortando alguma coisa aí, cortou o dedo. Ou os meninos, né, ou as meninas também, que as meninas são top, né? Estão lá na lida e aí cai do cavalo, ou, sei lá, já vi aí que tem alunas nossas que vão fazer, né, cuidado, pastoreio ali, de moto. Menina, pega. Uma vez a gente fez um passeio aí na garupa de uma aluna. Não estava fisicamente, gente. Ela nos levou porque ela estava filmando ali o trajeto dela, foi muito legal. Aí, ó, você tá lá, acontece só um acidente, tá bom? E aí você lesionou o tecido, né, seu epitélio aí. E às vezes você vai ter um processo de inflamação, porque no corte ou na queda você abriu aquele espaço para alguns agentes infecciosos ali. E aí, quem vai defender? Quem poderá me defender, professora? Sim, sabe quem? Os teus glóbulos brancos, que são chamados de leucócitos. Lembrou? É isso aí.
Esses leucócitos, eles são soldadinhos. Ei, tá acontecendo alguma coisa ali naquela região. Sai na carreira e chega lá e diz, galera, vocês vão ficar aí fora. Vocês que já entraram, a gente vai dominar aqui a parada, vai deixar vocês paradinhos aqui. Vocês não vão se dispersar para lugar nenhum. E aí eles vão cercando esses agentes infecciosos que podem estar ali. E aí eles vão começando a produzir o quê? O pus. E era justamente essa pegada do Frederic, tá? Joga lá no quadro de novo. Aí o Frederic, analisando esses glóbulos brancos, ou seja, o pus, né? Que é uma proteção, né? O organismo está sendo expelido, todos os agentes infecciosos junto com esses glóbulos ali também, tá? E aí ele descobriu a presença de um composto de natureza ácida, que até esse presente momento, em 1800 e pouquinho, você não tinha esse conhecimento. Então, ele foi o que descobriu essa estrutura ácida, que nós sabemos que são os ácidos nucleicos. Tá bom? Agora, ele descobriu, beleza, só que tinha muita coisa ainda. Que isso? É tu, né? Ganha. Só botando eu tô fazendo igual o gato aqui. Bota uma luzinha pra cá e eu penso que tá acontecendo alguma coisa. Ó, pra esmiuçar isso tudo, você tinha que contar com parcerias. O Frederic, ele era alemão, né? E aí, isso que é legal na pesquisa, galera, olha aqui pra mim. Isso que é legal na pesquisa, porque um pesquisador aqui no Brasil tá ali tentando desvendar uma situação. E aí, hoje é mais fácil, muito mais fácil devido à internet, né? O fluxo de dados é muito rápido, mas nesse tempo era mais lento. Então, mesmo assim, eles tentavam estabelecer... Menina, é o coisa aqui do... Mesmo assim, eles tentavam estabelecer... Gente, é porque eu tô vendo um pontinho vermelho. É o passador aqui. A pessoa distrai, né? Eita, a pessoa é demais. Ó, mesmo eles estando em lugares distantes, eles conseguiam se comunicar. E aí, as informações foram sendo capturadas de uma região para outra, né, de um país para outro, entre um pesquisador e outro, porque aí entra bioquímico, naturalista, físico, enfim. Todas as áreas elas estavam com foco, porque o auge da pesquisa era isso. Ah, se falou que tem um ácido dentro de unidades celulares. Que ácido é esse? Como é que ele é? Então, o bioquímico vai tentar esmiuçar. Eu quero entender isso aí, o que é isso? Então, cada um com a sua habilidade ajudou e auxiliou aí nessa descoberta. Então, joga lá no quadro, olha lá. Aí a gente tem dois personagens aqui importantíssimos, que é o Francis Crick e o James Watson, que eu vou chamar só de Crick e Watson, perfeito? Ok, professora, eles estão ali todos sorridentes. Olha a cara da felicidade quando você passa horas, noites em claro, tentando bater a cabeça, bater na cabeça, fundindo o cérebro. E aí você chega nisso aqui que eles estão mostrando. Gente, eles estão muito felizes. Eles, tá vendo que eles são bem jovens? Eles estão extremamente felizes porque eles falam, caraca, velho, a gente conseguiu trazer em 3D a estrutura desse ácido. Olha que bacana. E sabe por que ele conseguiu fazer isso? Por que eles conseguiram fazer isso? Porque uma mulher, tá? Que agora fugiu da memória. Tô vendo a foto dela aqui, mas eu não tô conseguindo lembrar o nome dela. Ela era especialista em tipo de fotografia da época, que era como se fosse uma ressonância hoje, tá? E aí ela conseguiu fazer uma imagem dessa estrutura desse ácido e viu que ele tinha esses cruzamentos, como se fossem, hoje a gente sabe que são as hélices, mas essa questão de duas alças, tá? E aí foi exatamente isso que o Crick e o Watson fizeram. Então eles foram colocando todas as peças e aí montaram então a estrutura do DNA, as cadeias do DNA,
Tudo bem? Que a gente já viu na aula anterior, que é formada pelos nucleotídeos, que tem a pentose, grupo fosfato e as bases nitrogenadas. Perfeitamente, professora, eu estou lembrando. Então, agora a gente vai falar sobre a duplicação, ou também chamado de replicação. Aqui você tem que estar atento, tá bom? Para isso, a gente também tem dois personagens, né? Que foram os Meselson e o Starr, tá? Ou Stein. Eles confirmaram que a duplicação desse DNA é semiconservativa. O que significa isso, professora? Metade da molécula original ela vai se conservar íntegra e a outra molécula que vai ser originada é nova. Então, não são duas alças? Olha aqui para mim. Antes da gente mostrar a imagenzinha para vocês, ó, aqui. Tá o DNA aqui, eles não fazem uns cruzamentos? Se eu tivesse mais braço, eu ia coisar, mas só tenho dois. Aí tá aqui, ó. Vamos dizer que eu desenrolo. Um é o do original e o outro vai ser formado novo. Por isso que chamam de semiconservativo. Mas como é que isso acontece, professora? Pelo amor de Deus. E por que isso acontece, né? Isso a gente chama de replicação semiconservativa. Joga lá no quadro, por favor. Ó, nessa imagem a gente tem aí a estrutura do DNA e dando ênfase a essa teoria dessa duplicação. Assim como uma molécula de DNA reproduz duas moléculas idênticas a elas, você vai ter esse processo, então, de duplicação. Ai, meu Deus, não volta. Deixa eu ver aqui na mãozinha. Voltar aqui nela. Pronto. Então, eu tenho aí a estrutura do DNA e aí, no final, eu vou ter essas... Inicialmente, pensava-se que eles formavam mesmas fitas, né? Eles eram totalmente iguais. Aí, descobriu-se que ela vai formar essa semiconservação, ou seja, um é original, vamos dizer que é o azulzinho, e a nova, o vermelhinho. Mas como que isso acontece, prof? Olha lá, nós temos, no processo de replicação, ações de várias enzimas, tá? Para que eu tenha o processo de divisão celular ocorrendo de forma satisfatória, formando novas células com materiais genéticos. Esse material genético é do zero? Não, ele tem uma parte que ele vai conservar lá da célula original, da célula mãe, tá? Então, olha aqui, à medida que essas bases vão sendo expostas, por que elas vão sendo expostas? Porque aqui você tem o DNA, tá certo? Presta atenção aqui, gente. Você tem no início desse DNA uma fita amarela e uma fita roxa, correto? Chegou aqui, ó, ela vai abrir, tá vendo? A roxinha tá aqui, ó, é a original. Qual é a original desse lado aqui? A amarelinha, tá vendo? Aí você abriu ela e aí o que vai acontecer? Você vai fazendo o processo de introdução ou duplicação, onde nós vamos contar com proteínas que vão trazendo, né, essas informações para formar essa nova cadeia ou essa nova fita de DNA, tá? Que no caso aqui é a azulzinha, tá bom? Olha lá então. Esse processo de duplicação, então, como a gente falou, contempla várias enzimas. Você está lembrado que enzimas são proteínas? Ok. Então, as enzimas são proteínas com ações enzimáticas. Elas participam de eventos importantíssimos. E aqui a gente está falando do processo de duplicação. A enzima que vai promover a ligação de vários nucleotídeos que vão compor essa nova fita,
é chamada de DNA polimerase, pois a sua função é construir um polímero de nucleotídeos, ou seja, uma sequência de vários nucleotídeos para formar quem? A nova fita do DNA. Mas você lembra aqui na imagem que ela vai ter um ponto de partida, que é essa fita original. Tá vendo? Quando ela se abre, o amarelinho e o roxinho são o original. O azul são as novas fitas. Quem vai ajudar nessa composição dessa nova fita é a DNA polimerase. Só que a DNA polimerase, na verdade, ela é um conjunto de moléculas, né, de substâncias que vão estar permitindo essa união aí desses vários nucleotídeos, tá bom? Professor, então me explica direitinho isso aí, como é que vai estar acontecendo. Ó, o que é importante a gente se atentar, né? Eita. Aqui você tem a estrutura do material genético do DNA. Você consegue observar que em uma fita eu tenho de 3 linhas para 5 linhas, tá? Eu vou só marcar aqui, não vai dar para... Ó, 3 linhas, 5 linhas. No outro eu tenho 5 linhas a 3 linhas. Isso faz muita diferença, porque vai ser por onde vai estar acontecendo ou sendo trazido pela DNA polimerase, tá? E depois uma outra proteína que vai solidificar, ou seja, vai como se fosse soldar cada um desses nucleotídeos trazidos pelo grupo de polimerases que vão estar inserindo esses nucleotídeos, né, dentro dessa nova estrutura aqui do DNA. Então, por isso que a gente diz que é duplicação, porque de 1, que é esse aqui, de 1, eu voltei ao final 2, porque eu tenho um DNA 1 que vai gerar o 2 e o 3. Vamos dizer assim, é só uma ilustração, tá, galera? Então, primeiramente, eu tenho a abertura dessa molécula de DNA. Quando eu tenho essa abertura, tá, você vai ter aí uma substância que vai entrar, que vai iniciar essa abertura, chamada de helicase. A helicase faz isso aqui, olha aqui pra mim. Tá aqui o meu DNA, você gostou do meu DNA, né? A helicase, tá aqui coisadinho, a helicase vem e faz isso, ó. Ela vai abrir. Só que como se fosse um fichiclé, o zíper, zoom, não tem? Tá aqui, ó, fechadinho, aí a helicase vem aqui em cima, ó, tá? Aí ela vem, quando ela vai abrindo, ela vai fazendo isso, ó. Quando eu abro, olha aqui meus cotovelos, eles não vão se unindo? É uma coisa que vai acontecer ali. Agora, se está abrindo, precisa abrir? Precisa, porque eu preciso ter um bom espaço aqui para que as DNA polimerase consigam fazer essa nova fita, que vai se unir aqui, a fita original, com essa daqui. Tá bom? Joga lá no quadro. Então, a helicase veio, pum, entrou na parada e ela vai-se embora, né? Só que isso é feito ao mesmo tempo, ela chega aqui, a helicase vem aqui, pum! Não, ela vai fazendo esse processo devagar, lentamente. Então, a helicase entrou, abriu. Existem outras enzimas, né, a topoisomerase, que elas vão manter, tá? Elas mantêm essa estabilidade dessas duas fitas que estão abertas, certo? E aí você vai ter as DNA polimerases que vão trazer esses nucleotídeos. Gente, isso vai sendo trazido, vai sendo... Eita, deixa eu botar aqui. Canetinha. É um trabalho lento, né? Eles vão sendo trazidos, tum, 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 tum. E aqui, ó, a DNA polimerase está aqui, ó. Aí ela vai unindo, vai trazendo, vai unindo. Aí, nós temos a outra... Cadê? Ah, tá. Presta atenção aqui, que nós temos dois nomezinhos muito importantes aqui. O RNA prime e nós temos a DNA ligase. Presta atenção. Quando a helicase abriu a fita, para que essa DNA polimerase comece a trazer esses nucleotídeos, eu preciso de um processo de iniciação desse posicionamento desses nucleotídeos. Quem vai fazer isso é essa aqui, ó.
o RNA prime, tá? Volta aqui em mim de novo. Tá aqui. Aí ele abriu, ele quase abriu, tá disponível essa aqui para uma nova fita. Se eu tivesse uma outra pessoa aqui, eu botava o bracinho dela aqui. Aí ela vai trazendo, a DNA polimerase vai trazendo, né? Só que para iniciar, para ela identificar a DNA polimerase, por onde eu começo? Por onde eu começo? Eu preciso que ela me informe, me dê um pontapé de início. Aí quem que vai fazer isso? É justamente o RNA prime. Ele diz, ei, tô aqui, vai começar por aqui, ó. Lá na outra fita, também é a mesma coisa. Opa, sinalizou que tem que iniciar aqui. Só que você lembra que eu falei para vocês que tem a sequência 3 linhas e aqui na outra linha tem 5 linhas? Elas são, as duplas hélices, elas são cruzadas. Então, elas têm sequência, é como se fosse uma via de mão dupla, pronto. 3 linhas, 5 linhas. E aqui 5 linhas, 3 linhas. São sentido crescente e decrescente, né? Joga lá no quadro de novo. O que vai acontecer? O RNA prime, tá aqui ele, ó. Ele já tá aqui no meio, né? Mas ele começou aqui para poder a DNA polimerase ir ligando ou trazendo, informando que essa sequência vai ter que ser colocada ali. Aí você tem outra professora que você marcou ali, ó, a ligase. Pois é como se fosse uma colinha. Veio a DNA polimerase, vai trazendo os nucleotídeos que vão vir atrás do prime, né? Aí você vai ter o quê? A ligase, ela vai ligando, vai ligando cada uma delas para que essas fitas, elas fiquem aqui, ó. Unidinhas. Ela vai unir esses nucleotídeos novos aos nucleotídeos da fita original. Perfeito, galera? E aí, quando chega no determinado sentido, ela formou ali uma sequência de nucleotídeo. Perfeito? Formou já um novo DNA. Esse RNA prime, ele é um RNA. Você tem RNA na estrutura do DNA? Não, então ele vai ter que sair. Quando ele sai, aí eu venho com as outras proteínas e elas vão fechando toda essa junção aqui, ó. Elas vão fechando tudo. É como se fosse uma cola, lubrificou tudinho, pronto, agora ela está perfeita. O DNA precisa sair, agora ela vai formar uma nova fita, tá bom? Para concluir toda essa sequência aqui que a helicase começou. Tudo bem, galera? Então, existe uma que vai abrir, a outra que vai trazer, a DNA polimerase, que vai trazer esses nucleotídeos, mas ela precisa ter um ponto inicial, que vai ser realizado pela prime, o RNA prime. Vai ter o outro que vai ter que colar, cada um desses novos nucleotídeos à fita original. E aí, a gente tem um outro nome aqui chamado de fragmento de Okazaki. Esse fragmento de Okazaki, ele vai acontecer na outra banda da fita do DNA que começou em sentido inverso. Aquela fita, olha aqui pra mim. Quase que eu caio agora. Eu caio dentro do estúdio, espia. Aquela fita que começou 3 linhas, vamos dizer aqui, 3 linhas, 5 linhas, ela está em ordem crescente. Então, o RNA prime ele vai começar aqui, ó. Aí a DNA polimerase vai trazendo. É uma sequência. Essa fita foi formada. Essa outra aqui que começou 5 linhas, 3 linhas, ela está em sentido decrescente. Então, ela vai paralisar. E aí, você vai ter que ser trazido outros primes para poder finalizar essa leitura. Então, vai ficar vários RNAs primes que vão ter que ser substituídos. Eles vão sair, porque eles são RNA, vão sair. Então, você vai ficar vários fragmentos, que a gente chama de fragmento de Okazaki. Tudo bem? Em uma fita. Joga lá no quadro. Ok, galera. Vamos para frente. Isso aqui é o processo de duplicação. Agora eu vou ter 2 fitas lindíssimas, só que em uma fita, eu tenho uma alça ou uma hélice da original e uma outra fita novinha, tá bom? Bom, nós temos outro processo aqui, transcrição. O que é a transcrição? Anota aí no caderninho de vocês, pelo amor de Deus. Transcrição é a síntese de RNA. Que tipo de RNA? Mensageiro, tá? A gente tem RNA mensageiro, ribossômico e transportador.
Então, o processo de transcrição, ele vai formar o quê? RNA, desses tipos, tá bom? Desses 3 tipos aí. Perfeito? Apenas uma das fitas do DNA vai servir de molde para a produção da molécula de RNA mensageiro. A outra fita não é transcrita. Essa é uma das diferenças entre a duplicação do RNA e a produção do RNA. Professor, eu não entendi, foi nada. Presta atenção. Quando nós estamos falando de duplicação, você viu que ela vai abrir, vai formar 2 novas fitas. Uma hélice desse DNA novo é original e a outra é nova. Assim, vai acontecer com o outro lado, né, da fita. Só que no processo de transcrição, eu vou formar o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro não tem dupla hélice, como a gente tem lá no DNA. Ele só tem uma hélice. Tá aí, ó, uma hélice. Tá bom? Então, esse é um dos pontos de diferença entre o processo de duplicação, ou chamado de replicação, para o processo de transcrição. Tudo bem? Lá eu tenho um DNA duplicando DNA. Aqui eu tenho um DNA que vai fazer o quê? Um RNA. Certinho? Existem, então, os 3 tipos básicos de RNA, como eu falei, ribossômico, o mensageiro e o transportador. Todos eles vão colaborar com outro tipo de processo que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, aqui no processo de transcrição, olha lá. Diferente, presta atenção, diferente da replicação, eu tenho, nesse aqui, ó, nesse DNA, ele tá ali com as duplas hélices, né? E aí você vai ter uma estrutura que vai abrir, nesse sentido, uma parte, um trecho do RNA, do DNA. Isso aqui é DNA. Ele abriu esse... Não tem quando o zíper, ele dá aquele problema que a gente tenta, aí ele vai fazendo aberturas e aí você não consegue mais, né? Emperra. É mais ou menos isso aqui. Ele vai abrir, mas você está vendo que tem uma parte aqui inicial e outra parte final. E tem um espaço ali no meio. É assim que vai acontecer a transcrição. Lá vem a RNA polimerase, que vai trazer essa sequência e vai formar o transcrito, ou seja, o RNA. Perfeito? Vamos lá. Vamos aqui. Aí, ó, nesse processo, a participação de nucleotídeos, que é a uracila. Por que eu estou falando de RNA? Lembram das aulas anteriores? Uracila é a base nitrogenada que vai substituir a timina, no caso aqui do RNA, porque a timina só vai estar presente no DNA. Perfeitinho? Imaginando o segmento hipotético de um filamento de DNA com a sequência de bases, aqui ó, o DNA e aqui o RNA. Só tem uma hélice. Ok. Se você imaginar essa sequência aqui do DNA, qual seria... Isso aqui é uma trinca que a gente chama, gente, de aminoácidos, né? E que são constituídos aí... De aminoácidos, perdão. São as trincas de nucleotídeos, tá? E aí você tem identificando as bases que vão se unindo para poder formar aí esses fragmentos, tá bom? Então você tem adenina, timina, guanina, citosina, guanina, adenina, enfim. Como é que eu teria agora se eu tivesse uma fita de RNA? Eu vou unindo uma purina com uma piridimina. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Quem é a purina, professora? Adenina e guanina. Quem são as pirimidinas? Uracila, timina e citosina. Então, se eu tenho o DNA e é do DNA, que é transcrito a fita de RNA, se eu tenho uma adenina, eu vou ter uma uracila. Por que não a timina? Porque eu estou formando uma fita de RNA. Aí eu tenho uma timina, adenina. Se eu tenho uma guanina, eu vou ter uma citosina. Gente, guanina sempre vai se ligar com citosina. Perfeito? Só vai ter essa alteração mesmo de uracila, tá? Se ligando com a adenina quando eu tiver o transcrito, ou seja, o processo de transcrição para formar o RNA. Tá aqui, então, todas essas codificações. A partir dessa fita de DNA,
eu tenho a transcrição, que eu tenho contato aí, né? Eu vou ter que contar aí com a RNA polimerase, que vai auxiliar nessa junção dessa sequência de nucleotídeos. Tudo bem? Processo de tradução agora. É outro processo que é importantíssimo, porque ele vai constituir, ele vai sintetizar no nosso corpo a substância, né, orgânica de suma importância. São as proteínas, a estrutura de construção aí, tá? Então, ele é um processo que vai acontecer aí no citoplasma, com a participação, entre outros, do RNA e de aminoácidos, tá bom? Então, RNA, tá vendo aqui, ó? RNA mensageiro, as ribossomas, e aí a sintetização delas, que vão servir para o citoplasma, para ali o complexo de Golgi, ou para ser ali o retículo endoplasmático rugoso próximo ao núcleo, para as mitocôndrias, enfim, tá bom? No processo de tradução, então eu conto com novas estruturas, tá? Que são os aminoácidos. Aliás, o aminoácido vai ser formado, e aí você tem um códon e um anticódon. Códon e um anticódon. Um códon, ele é a base para a constituição de um aminoácido, né? Que você está fazendo o quê? Proteína. E cada um desses códons vai ter um anticódon, uma ligação dessas bases nitrogenadas com essa base nitrogenada desse códon. Então, é códon e anticódon, tá bom? Vamos aqui aos exemplos, né? Então, você tem ali ó, o RNA mensageiro. Você tá vendo que tem o 3' e 5'? Por quê? Porque ele foi originado lá do RNA, do DNA, né? Então, você tem aí, para auxiliar nessa sintetização, nesse processo aqui de tradução, o aminoácido, a base, o ribossomo, né? E o RNA transportador, e você tem a subunidade maior e a subunidade menor dos ribossomos. Eles vão, como se fosse um sanduíche, vão ali passar ou cobrir essa fita de RNA, fazendo essa leitura. Então, vai ser trazido em cada códon, vai sendo trazido pelo RNA transportador os anticódons presentes ali, os aminoácidos presentes ali na subunidade dos ribossomos. Isso aqui, gente, é o ribossomo, tá? E aí, você vai ter os anticódons sendo trazidos, formando uma sequência de aminoácido, tá bom? Quando esses códons e esses anticódons já tem uma sequência bem grande, você vai ter a liberação dessa cadeia polipeptídica, que é a proteína. Tudo bem? Isso tudo só vai ocorrer devido ao processo de tradução, que é, a partir do RNA, eu tenho uma fita ou uma sequência polipeptídica de proteína. Tá bom? Vamos adiantar aqui, né? Aqui, ó, você tem todos os aminoácidos e você tá vendo que desses aminoácidos, são 20 aminoácidos, você vai ter sequências ou trincas distintas, ó. Só que aí você vai ter, é como se você fosse fazer uma análise combinatória, né? Para cada um tipo de aminoácido, tá? As mutações. Nas mutações, você pode ter a mudança, como eu falei, a mudança desse posicionamento da união da purina com a pirimidina, né? E nisso, você pode ter ou provocar alterações gênicas, tá? Porque eu falei que pode ter alterações cromossômicas ou gênicas, tá? Que aí vão determinar um tipo de mutação, um tipo de anomalia, certo? Aqui, ó, no exemplo, você tem aí a guanina se ligando à timina. A guanina, que é uma purina, se liga a que base pirimídica? A citosina. E aqui ele já está se ligando à timina. Então, aconteceu um processo, um evento aí mutacional, tá bom? E aí, essas mutações, então, vão afetar as estruturas genéticas, podendo provocar, por exemplo, a anemia falciforme, que é a alteração no formato
na fisiologia dessas hemácias, provocando intensas dores, fraquezas nos indivíduos que vão ser acometidos, né, e uma apatia para esse indivíduo que adquiriu essa anemia falciforme. E isso tudo sendo ocasionado aí por essa alteração de uma base nitrogenada, provocando uma alteração na proteína que era para constituir aquela estrutura, tá bom? E aí você também vai ter as deletérias, né? Onde você vai ter a ausência de uma base nitrogenada, ou você vai ter o processo de transição, mutação por transição, onde você vai ter a troca de onde era uma determinada purina, você vai ter uma substituição por outra purina que não era aquela que era para se encaixar ali naquela trinca, tá bom? Transversão, também um processo de substituição, só que ao invés de ser de purina para purina, você vai ter de purina para piridimina, ou vice-versa. Gente, esses processos mutacionais são importantes? São, porque vai permitir uma certa variabilidade genética. Porém, contudo, todavia, elas podem provocar anomalias nesses indivíduos, né? E aí, por último, a gente tem aqui a da clonagem. Na clonagem, eu tenho a natural e a induzida, onde eu posso trabalhar os núcleos de diferentes células para que eu possa ter um indivíduo com as mesmas informações utilizando-se de células distintas. Isso é muito utilizado aí na biotecnologia hoje para ter uma variedade, por exemplo, na cultura, enfim, várias áreas, né, no melhoramento genético animal, certo? Então, as aplicações da clonagem, pesquisa, reprodução, na questão das resistências de alguns animais a determinadas doenças e até plantas também em relação a algumas pragas, tá? Terapia gênica, enfim. Galera, então, ó, a gente finaliza a aula aqui e já a gente vai fazer aquela revisão, tá bom? Pra gente se despedir. Tchau!